Olá, sejam todos bem-vindos ao Bola no Cofre, o podcast que une a paixão pelo futebol e as estratégias do mercado financeiro. Eu sou a Bruna Teixeira, estou aqui com a minha sócia e head da área de planejamento patrimonial na Tauari Investimentos, Priscila Pazini. Olá, vem aí mais um episódio do Bola no Cofre, cheio de dicas para você que quer entender mais sobre o mercado financeiro. Hoje vamos falar sobre renda fixa com nossa maravilhosa Bruna. E vamos começar sobre esse tema, Bru? Bora, vamos lá. Renda fixa que não é tão fixa, né? É. Muitas pessoas se enganam achando que a renda fixa ela não tem volatilidade, que ela não oscila. Sim. E a gente sabe que existe ali uma volatilidade implícita dentro desse tipo de ativo, que é importante a gente falar um pouco mais a respeito, não é mesmo, Pri? Renda fixa quer dizer que garante a rentabilidade, Bru? Hoje nós não temos garantias de absolutamente nada no mercado financeiro. Mas é algo né? que poderia se dizer. Sim, mas o conceito principal da renda fixa é exatamente esse. É que o investidor ele sabe minimamente quanto ele vai ganhar ao final. Né? Por que eu falo minimamente? Porque quando a gente fala de ativos, né, que são pré-fixados a um percentual de um índice, a gente não tem certeza de como que aquele índice vai se comportar. Então, eu não consigo dizer se aquela rentabilidade, projetar aquela rentabilidade antes do fechamento daquele ciclo. Né? O que nós utilizamos são tendências de mercado e a gente vai se baseando ali no desenrolar do mês, do ano e de tudo que a gente recebe a título de informação. Mas a renda fixa, a pré-fixada, a gente tem sim a consciência de exatamente quanto a gente vai receber ao final de cada período. Tem uma previsibilidade maior aí com relação aos nossos possíveis dividendos, digamos assim, estaria certo falar, Bru? Eu não diria dividendos da maneira correta, mas rentabilidade, de fato. A rentabilidade, Isso, exato. Qual a maneira que você entende correta para estruturar, para uma estrutura de investimentos de renda fixa, para alocar? Tá. Hoje a gente tem dentro do mercado, né, a título de regulamentação, CVM, alguns perfis de investidor. Né? A gente tem ali o perfil que vai do conservador até o perfil que vai para o arrojado. Então, quando a gente olha para o cliente de perfil mais conservador, a gente sugere que ele tenha em torno de 75% do patrimônio dele investido em renda fixa doméstica. Tá? E por quê? Né? Porque dentro dessa estrutura de alocação, eu vou pegar os 75% do patrimônio investido e a gente vai ir dividindo em classes de ativos. Certo. Tá? O cliente de perfil conservador, ele também terá acesso a produtos com um pouco mais de risco. Né? Não significa que porque ele é conservador, ele vai ter 100% do dinheiro dele investido em risco Brasil, por exemplo. Né? Então, a gente vai trazer ali dentro dessa estrutura, desse asset allocation, que a gente costuma dizer, uma diversificação por classes de ativos e proporcionalmente ao tipo de risco que aquele cliente está disposto a correr. Essa estrutura é feita de uma maneira automatizada, é feita manual, ela é você que divide ou tem uma carteira já pré-montada do escritório, de sugestão, da XP, da Tauari, como que funciona? A estrutura de alocação, ela tem um direcionamento vindo da XP. Da XP. Exatamente, tá? Só que a distribuição dos ativos, ela é feita por mim, porque eu tenho aquele cuidado, né, de olhar os ativos exatamente. Né? Então, eu sigo a estrutura que é uma determinação da empresa, né, para cada perfil ali. Existe uma distribuição por classe de ativos, mas os ativos em si que serão comprados, eu escolho. Você escolhe. Eu escolho. E a maneira que você utiliza para atualizar o seu conteúdo, para poder fazer essas decisões, que eu imagino que deva ser algo diário, semanal, Bru? Você tinha comentado algo sobre o Morning Call, que você tem esse hábito, né? Não sei, até de enviar para clientes, eu não sei como é que funciona, mas onde você busca essas informações sobre a tendência, de como seguir? Qual a previsão do tempo para o investidor? Boa. Eu me atualizo constantemente, eu ouço podcast, eu avalio ali o Boletim Focus que sai semanalmente, que inclusive eu deixei como um direcionamento para o nosso investidor, para o nosso ouvinte, né? E além de tudo isso, nós temos os calls da nossa empresa. Né? A Tauari, ela tem um cuidado assim, absurdo
com tudo que a gente vai levar para o cliente, com tudo que a gente vai trazer de informação para os nossos clientes também. E por isso que nós temos aquele direcionamento, aquele update, né, semanal, Sim. justamente onde a gente vai discutir as estratégias que serão levadas para os clientes e em qual tipo de perfil de cliente que a gente vai conseguir ali o direcionamento para cada classe de ativos, né? E além disso, também tem todo o direcionamento do que acontece, né, no dia a dia, as notícias que acabam impactando no mercado. Só que essa parte da estrutura da carteira, como é algo que a gente vai trabalhar no primeiro momento, a divisão, e a compra dos ativos, a gente vai fazer a gestão recorrente, né, o acompanhamento recorrente dessa carteira, o que acontece, Pri? A gente consegue pegar oportunidades em momentos, por exemplo, de volatilidade de mudança de juros nos Estados Unidos, Super quarta. Super quarta é quando tem reunião do Cupom Brasil, reunião do Cupom Fed e outros eventos ali acontecendo no mesmo dia. Então, sim, o mercado, dias antes, ele se torna um pouco mais volátil para alguns ativos, né? Então, a gente acaba conseguindo aproveitar algumas oportunidades pontuais diante desse movimento também. Então, é importante estar sempre atento, sempre acompanhando as notícias, sempre visualizando ali o que a gente tem como direcionamento na casa também, né? Porque eu costumo dizer que assim, informação nunca é demais, e principalmente quando a gente tem esse cuidado ali na tomada de decisão dos investimentos dos clientes, né? E toda vez que você toma a decisão de uma estratégia diferente, de mudar de posição, de pegar ali uma liquidez que está na carteira e redirecionar esses investimentos para uma nova estratégia, você precisa ter um contato com o cliente, uma reunião, apresentar, você toma essa própria decisão e você faz a própria movimentação na carteira. Como que você conduz esse momento, Bru? Tá, boa. Quando é alguma mudança estrutural na carteira, alguma mudança grande que a gente vai fazer, eu comunico na reunião de acompanhamento. Tá. Então, nós temos uma reunião de acompanhamento mensal. Alguns clientes eu já tenho data fixa, né? Porque eu gosto muito de me planejar para até entregar uma condição melhor ali para o cliente de conversa. E nessas reuniões eu falo do estrutural da carteira e de algumas oportunidades que vão acontecer. Tá? E eu também tenho ali todo um cuidado em entender os vencimentos que esse cliente vai ter no período, para que eu antecipe algumas sugestões para ele naquele momento, sem a necessidade de marcar uma nova reunião. Então, assim, essa reunião de prestação de contas e de estrutural, ela acontece uma vez por mês. Legal. E eu já alinho com ele todos os movimentos que irão acontecer, né, ao longo do mês, para que ele também saiba que quando eu mandar um WhatsApp ou ligar, falar, olha, subi aquela troca, realizamos aquele ganho, vamos entrar em um outro ativo, vamos comprar um outro papel de renda fixa, que ele já tenha clareza do porquê que isso está sendo feito, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma estratégia feita em renda fixa, parte da minha alocação, você diz 75%? Isso, por aí exato. está em renda fixa, certo? E eu preciso de movimentar um grande valor da minha carteira. Vou precisar fazer um resgate, por exemplo, vou comprar um imóvel, enfim. Vou investir em empresa, enfim. Preciso te passar isso com uma antecedência de quanto tempo, mais ou menos, para poder fazer um resgate de... É que tudo depende, né? Depende de cliente para cliente. Veja, como eu tenho essas reuniões mensais, tudo que é projeto, tudo que eles estão pensando em acontecer, eles dividem comigo. Por quê? Quando você tem um trabalho assim, muito próximo ao cliente, você passa a fazer parte das decisões que ele vai tomar. Certo. O que é fundamental. Porque você sabe o cliente que vai comprar uma casa, o cliente que vai realizar uma viagem, o cliente que vai integralizar capital na própria empresa. E todos os movimentos que vão gerar necessidade de liquidez. Da mesma forma que você sabe um cliente que vai receber um bônus, o cliente que vai ter a venda de um imóvel, vai entrar de recurso para você investir, o cliente que quer trazer dinheiro fora do Brasil. Então, tudo isso ele vai sendo mapeado ao longo dessas conversas. Então, sempre que eu tenho alguma necessidade de liquidez e o cliente já me posiciona antecipadamente, primeiro eu vou entender se existe no mercado alguma estrutura que justifique ele acessar sem resgatar o dinheiro, né? Para não impactar ali no portfólio do cliente, não gerar nenhum tipo de deságio para ele, caso ele não tenha todo esse recurso ali na liquidez, porque normalmente não se tem, né? E então, eu vou buscar soluções.
Encontrei a solução, eu apresento. Não encontrei a solução, aí a gente começa ali a fazer o levantamento da carteira, todos os ativos que nós temos, os que têm boa condição de saída antecipada, né? Porque a renda fixa ela tem uma data de vencimento dos ativos, a grande maioria dos ativos, eles não têm liquidez imediata. E tem pênalti, né, Bruno? Tem pênalti. Então, o que eu faço? Como eu trabalho curva de juros futura, eu vou entender ali o melhor momento de saída. Se você tem um título público, por exemplo, que vence em 2035, tá? Ele tem liquidez. É um ativo que no mercado secundário a gente consegue resgatar. Porém, você tem a necessidade de sair agora. E a taxa que você comprou é uma taxa que está abaixo da taxa que está sendo vendida hoje o mesmo título, você vai ter um deságio, você vai ter um prejuízo que pode comprometer a rentabilidade da aplicação e também parte do valor investido. Por isso que eu alinho a regra do jogo. Exato. Nesse momento, por exemplo, que o seu cliente chega para você e te dá um motivo pelo qual ele vai precisar fazer um resgate. Vamos supor que seja o caso de um investimento imobiliário. Ele pode se tornar, nesse momento, um tomador? Pode. E aí você entra com uma estratégia para você poder levar esse recurso sem que ele precise mexer, pesando o pênalti que ele tem em mexer nessa estrutura versus o pênalti de um possível juros que ele tem ali. Você vai dosar. Exatamente. O que é a melhor estratégia. Às vezes, imagino que possa ser mais interessante tomar o valor do que tomar o prejuízo aqui, Bruno? Exatamente, porque eu não vou avaliar só a condição de parcela do crédito, né, versus o deságio que ele vai ter. Eu vou avaliar também quanto essa carteira ela entrega de rentabilidade mensal para ele. Porque muitas vezes a carteira ela foi constituída num período tão interessante, quando a gente tinha ali ativos de renda fixa pré-fixado pagando 16%, 17%, ativos isento pagando também uma taxa de 12,5%, 13%, que justifica ele tomar um crédito porque a carteira dele continua pagando 1,2% ao mês. Sim. Então, para ele, é mais inteligente tomar o crédito e usar a rentabilidade da carteira para pagamento dessa parcela mensal do que efetivamente realizar um resgate antecipado, perder a taxa que é garantida, que a gente já tem uma taxa pré-fixada na carteira dele, que foi Sim. construída no tempo, e o deságio. Exatamente. Por isso que eu penso, né? E aí eu falo para vocês, a gente tem que ter um olhar de procurar o profissional correto para o direcionamento correto. Às vezes, quando eu vou tratar do meu negócio com o cliente, eu falo, olha, eu te respeito muito como médico, mas aqui eu que entendo, aqui é comigo. Porque a gente não sabe disso, a gente não sabe medir essa situação sem uma orientação correta. Por isso que é tão importante o trabalho de você ter um assessor de confiança ali com você no dia a dia. Eu vejo lá na Tawari os meninos, realmente, os clientes, eles ligam para compartilhar tudo. É verdade. Tudo, cada passo. Porque essa proximidade que realmente faz com que a Tawari seja um escritório private. Exatamente. Um escritório que tenha ali uma condição de um atendimento diferenciado, porque realmente tem um olhar com lupa para cada cliente. E o que a gente costuma falar, e eu uso muito isso, é que pessoas conectam com pessoas. De nada adianta você estar num escritório fantástico, fabuloso, se a pessoa que está ali, né, conduzindo a tua carteira, pilotando a tua carteira, ela não te conhece, ela não sabe os seus projetos, ela não entende qual é o seu planejamento para aquele ano. No final do ano passado e início deste ano, eu conversei com todos os meus clientes para entender quais eram os projetos para 2024. Dessa forma, eu consegui mapear vários movimentos que aconteceriam e ainda estão acontecendo, né? E consegui me preparar para esses eventos. Porque a gente sabe que ao longo do ano, muita coisa vai acontecer. A gente tem um início de ano ali com direcionamento, só que o decorrer de política, juros americano, são vários fatores que vão trazer preço para a gente ao longo do ano, né? Sim. E eu costumo falar que assim, tudo para a gente é oportunidade, desde que você esteja atenta e consiga conectar aquela oportunidade ao cliente certo. Exatamente. Falando um pouco do nosso público, né, que a gente tem aqui como público-alvo nesse momento, que são os jogadores de futebol,
esse acompanhamento você consegue fazer com rigor também para eles? Ou você, dependendo do nível da carreira do jogador, ele já coloca alguém para intermediar isso com você? Ou você faz na linha direto com ele? Como que funciona? Eu tenho os dois modelos. Eu tenho o modelo onde o meu cliente, né, ele delegou para a esposa tem um papel fundamental nesse processo, porque ela acompanha, ela aprova as ordens, ela sabe exatamente quanto que a carteira está rendendo, ela acompanha na lupa o planejamento de prosperidade financeira que eles têm, que nós construímos. Então, isso para mim é fantástico, porque as esposas dos jogadores, elas têm um papel ali de condução, porque enquanto ele está concentrado, jogando, preocupado com alguma lesão, se recuperando de alguma questão, né? Não só física, mas emocional também, porque os meninos, eles, às vezes a gente esquece, mas eles são seres humanos, né? E sentem tudo também. Poxa, às vezes o clube não está ganhando e impacta ali no emocional da pessoa, e tudo isso gera um dissabor, gera um desconforto. Então, ter a esposa ali aliada, junto comigo é fundamental, porque eu tenho mais acesso a ela, eu tenho maior facilidade para a aprovação das ordens, eu tenho maior facilidade para agendar as reuniões, para marcar um café, para encontrar. Acaba fazendo parte, né, do meu time aqui em relação a cuidar desse planejamento. Exato. E para mim é incrível quando eu encontro com eles e assim eu vejo que eles estão satisfeitos e que as coisas estão caminhando exatamente como a gente planejou. Né? E tudo é revisão. A gente tem revisão mensal. Alguns não querem, porque alguns já estão comigo há muitos anos e confiam muito no meu trabalho. Então, eu passo ali quanto foi a rentabilidade, a gente faz o direcionamento do caixa. Prestação de conta simples. A gente encontra 2 vezes por ano quando vem para o Brasil, porque são jogadores que moram fora. E isso, para mim, mostra o quê? A confiança que foi construída no tempo. Porque tudo que foi alinhado foi entregue. Nada ficou fora. Né? Sim. E isso para mim também mostra transparência no processo. Não tem preço. Porque ter ali a esposa junto comigo é fantástico. Ter o meu jogador, o meu cliente comigo, junto com a família, para um encontro anual, um encontro semestral, também é fabuloso. Porque ali a gente vai ter 2 horas, 2 horas e meia para falar sobre tudo o que aconteceu ao longo daquele período, o que deu certo, o que não deu certo, né? Então, isso mostra para ele que tem alguém realmente, de fato, olhando para aquilo que para ele é tão importante. Você já teve algum caso de algum jogador ou algum cliente seu? A gente falou muito sobre pirâmide financeira no capítulo anterior, né? No episódio anterior. E você já teve algum caso de chegar para você e falar, Bruna, eu quero resgatar o valor porque eu quero investir num negócio X, e você poder dar a orientação de que o caminho não era correto, ou você não teve tempo de atuar, ou algo que você saiba com algum dos seus jogadores? Eu vou te falar que, assim, todos os jogadores que estão comigo, todos, não passaram por isso. Olha aí. Primeiro porque eu falo com muita clareza, não existe milagre no mercado financeiro. Ofereceu para você? Pô, legal, manda para mim, eu vou te ajudar a entender se é bom. E eles mandam. Isso que é importante. Tenho uma família que eu atendo, também um jogador querido que eu tenho, sim, fantástico, mas como eu não pedi para falar o nome dele, eu não vou falar, mas ele vai saber quando assistir, que ele começou comigo com uma posição assim, bem conservadora, mas ele entende mais de mercado, ele está antenado, porque ele está num processo assim de quase finalizando e caminhando para uma transição ali de carreira. E ele sempre falou, Bru, o dia que eu ganhar uma grana maior, o dia que eu vender um imóvel, eu vou mandar todo o dinheiro para você. E realmente ele continuou comigo, ele mandou todo o dinheiro, a gente está construindo uma coisa muito relevante para ele. E ele sempre foi abordado dentro do clube, dos clubes, né, onde ele passou, com propostas assim, mirabolantes. Então... Mirabolantes. E às vezes eu estava em casa sábado, 6 horas da tarde, ele me mandava um WhatsApp. Oi, Bru, desculpa, tal, não sei o quê, mas eu preciso saber se isso aqui, como que funciona, é verdade, não sei o quê. Aí eu ia entender o que era, de fato, para checar as informações, porque eu vou checar sempre. E eu, olha, é pirâmide financeira. E ele já passou por isso no passado, antes de ser assessorado por mim. Quando ele chegou para a minha assessoria, ele já estava muito machucado de promessas, de situações onde ele realmente perdeu dinheiro, né? E é o patrimônio de uma família, ele, a esposa e as filhas, né? Então, existe uma preocupação minha, então eu já me antecipo. Às vezes
estou fazendo reunião com alguém que vou atender ou não vou, porque isso tudo depende, né, da intenção da pessoa também se tornar meu cliente. E eu sinalizo, eu falo, olha, nesse mercado que você está, principalmente os atletas profissionais, nesse mercado onde você está, existem muitos facilitadores. Só que nem sempre o preço do que o facilitador está te proporcionando ali vai ser interessante no tempo. Muitas vezes, para você agora entrar numa aplicação com uma proposta de ganhar 4% ao mês, é fantástico. Mas será que isso vai ser entregue para você no tempo? Será que justifica você correr um risco tão alto, sendo que hoje a gente ainda tem possibilidade de ter uma carteira rodando a 1% ao mês? Exatamente. Você me fez pensar agora numa coisa, num aspecto, vendo você falar, eu pensei aqui em algumas situações. A gente está sujeito a isso a todo momento. Quantas vezes que eu, no meu trabalho, fazendo o que faço, tive proposta de trabalho para, Pri, vem aqui, o salário é de X, tipo, 3 vezes mais do que eu ganho fazendo coisas similares. Estranho, né? Que é isso? Né? Que foi essa supervalorização da área? E a gente sabe, mais ou menos, no nosso mercado, quanto ganha um assessor, sim, quanto ganha uma pessoa que trabalha dentro da XP. A gente sabe o número, a gente conhece, é um número... Poxa, já fui, já sentei, já ouvi, já conversei. Não existe almoço grátis. Não tem, existe. Não tem. E o que eu falo hoje, principalmente para a gente ou para qualquer jogador, o preço de uma decisão errada, até quando a gente está com mais maturidade, quando a gente é mais velho, pode causar um problema que não tem mais reversão. Uma atitude tomada errada, numa escolha de uma troca de profissão, por exemplo, para ir trabalhar num lugar desses que a gente sabe que tem oportunidade toda hora. A oportunidade tem, né, Pri? Só que não é sustentável. Não é sustentável. Ao ponto de que, se você fizer um movimento desse, você pode ter o trabalho por 3 meses e não ficar mais. Exatamente. Eu costumo falar que não é o dinheiro pelo dinheiro. Tem ganho ali que não vale a pena. Você sair de uma estrutura onde você tem qualidade de vida para trabalhar, onde você desenvolve seu trabalho com tranquilidade, onde você tem sócios te apoiando, acreditando no que você faz, exato, e você tem os seus clientes ali junto contigo, e você sabe qual é o preço, né, de construir tudo isso, o preço de fazer algum movimento que impacte na tua vida financeira dessa forma, você não vai... tem milagre, não, né? E outra, você não vai tomar nenhuma decisão que vai impactar você no tempo. Porque nós que somos desse mercado, nós somos autônomos e o que a gente valoriza? Segurança. Com certeza. Carreira. Isso que a gente tem que pensar nisso e principalmente para o jogador, que era o que a gente estava indo, como a carreira é curta, um passo em falso pode não dar tempo compromete muita coisa. Compromete muita coisa. E com certeza isso foi um ponto que a gente voltou aqui, saindo um pouco do que a gente estava falando, mas porque eu achei essa pergunta extremamente relevante para a gente continuar aqui na questão das alocações. E eu queria muito que você me dissesse sobre risco de alocar isso de uma maneira indevida, qual o pênalti que a gente pode tomar, quais são os riscos de uma alocação dentro da questão de renda fixa. Boa, vamos lá. Hoje, dentro dos ativos de renda fixa, a gente pode falar que existem 3 grandes riscos ali, né? Que é o risco de crédito, né, que a gente tem, porque são emissões que são feitas ou por bancos ou por empresas, tá? O risco de estar investindo num fundo que não compra bons papéis com bom rating, né? E a falta de liquidez, no momento de você ter a necessidade de acessar aquele ativo, aquela alocação, e você não ter sido comunicado de tudo que está ali, né, por trás. Aquele disclaimerzinho importante não foi feito. Quando a gente fala hoje, né, em termos de segurança nesse mercado, a gente tem hoje os títulos públicos, que são emissões feitas pelo governo, sim, que são os de menor risco de mercado hoje. Então, sempre que falar tesouro direto, título público, saiba que são os ativos de menor risco, porque são risco soberano, tá? Vindo das emissões seguindo, né, para as emissões bancárias, em segundo lugar, que são os CDBs, LCAs, LCIs, e por que são mais conservadores, são mais tranquilos em relação a risco? Porque existe uma garantia. O fundo garantidor. Exatamente, o FGC. E como que funciona o FGC? Né? Ele garante que você acesse até R$250 mil por CPF
e por emissor, né? Então, assim, eu vou investir no banco A, 250, vou investir 100 mil reais porque eu vou resgatar daqui a 6 anos e os 250 mil ele também considera a rentabilidade do período. Então, é importante que esse disclaimer, né? Sim. Não basta você pegar ali, você tem R$1 milhão, você compra 4 CDBs, porque tudo que for rentabilidade, o que ultrapassar essa linha, você vai perder caso tenha ali, né, alguma recuperação judicial no banco. Aconteceu muito ano passado, a gente estava com um risco de crédito extremamente alto. Esse ano tivemos algumas financeiras também ali abrindo RJ, mas que não impactou tanto o fundo garantidor de crédito. Tá? Sim. Então, é importante saber isso. Né? Existe ali nos CDBs, e claro, existe o fundo garantidor, mas é importante você entender o tipo de risco que você está comprando. Exato. Eu vou pegar a emissão de um banco AAA, por mais que eu possa investir no D0 R$250 mil, se for uma aplicação que me traz liquidez diária, eu vou estar sempre movimentando aquele ativo. Ele não vai ficar estático, né? Então, a gente vai remanejando posição. E os bancos que têm a melhor classificação de crédito, eles apresentam o menor risco de ter que acessar o fundo garantidor, né? Sim. Então, é também importante ter essa consciência. E, em terceiro lugar, quando a gente fala, né, de risco, o que a gente tem um risco maior são os créditos privados, que são normalmente empresas que precisam captar recurso, contratam uma securitizadora e vão ao mercado para captar. Normalmente, tá? A remuneração é IPCA mais uma taxa pré-fixada, porque ali no IPCA eu estou fazendo a manutenção do dinheiro e buscando um ganho real, né? Falando um pouco sobre ganho, e aí indo aqui já conduzindo para a parte final do nosso podcast, qual é, em média, o retorno que a gente tem de uma carteira? Pri, a gente pode falar que uma carteira conservadora, hoje, ela vai rentabilizar em torno de 109 do CDI, tá? Certo. Que é, hoje, nos parâmetros atuais, a taxa de juros, né? O CDI da taxa atual, mais 1%. Tá? Isso para o cliente conservador. Se a gente parar para pensar essa mesma carteira, né, quando o benchmark era uma taxa de juros ali próxima a 14%, que a gente teve 13,75%, né, há pouco tempo atrás, essa carteira ela tinha uma performance muito melhor. Então, o que é importante observar também? A carteira, a rentabilidade da carteira, ela é um conjunto das estratégias que você compra. Então, tem estratégia ali que vai entregar uma rentabilidade de 13, 14, só que a carteira, na média, está entregando sempre 9%, está entregando ali algo em torno de 11,75%, 12%. A gente pode considerar que 12%, uma entrega de 12% está legal. Está super interessante. Tá super interessante. Essa semana mesmo eu fiz uma carteira para um cliente meu que está trazendo dinheiro, vendeu um imóvel, e nós conseguimos precificar a carteira dele em 12,5%. Que legal. Por 5 anos. Fazendo o quê? Exatamente o que eu falei agora. 75% em renda fixa, o restante a gente estruturou através de fundos, porque é uma PJ, então a gente não vai trabalhar com ativos isentos, né? Então, a gente tem ali toda uma customização dentro dessa estrutura de alocação que nos é entregue pela XP, né? E cada tipo de ativo que a gente vai trazer, o que a gente vai comprar, o que a gente vai escolher, o que não. Perfeito. Bru, passa para a gente uma mensagem de resumo dessa questão de renda fixa, para que os nossos clientes tenham aí uma ideia em como seguir nos pontos principais que a gente conversou aqui hoje nesse episódio. Vamos lá. Então, como mensagem final, é super importante entender se o risco daquele ativo, daquela compra que você está fazendo, seja um CDB, seja um fundo, um crédito privado, realmente está alinhado àquilo que você busca. Compreender também prazos de resgate, vencimento de ativos e manter uma reserva de liquidez diária, imediata, para os projetos que você tem de curto e médio prazo. Até para que vocês não comprometam ali a rentabilidade daquilo que foi construído, né, pelo seu banker, pelo seu gerente, pelo seu assessor, enfim, mas para que você consiga, de fato, vivenciar a experiência de ter um planejamento bem feito, com uma alocação de recursos bem alinhada àquilo que você busca, né? E caso você não tenha aí uma assessoria, caso você não tenha alguém para te falar, de fato, se a estratégia está alinhada ou não,
entre em contato comigo, entre em contato com a Pri, a gente vai ter o maior prazer em falar com vocês, em olhar para essa construção de patrimônio. E se estiver funcionando, a gente vai chancelar. Olha, está indo bem, está funcionando. E caso se não estiver, a gente vai ali, né, de forma muito cirúrgica, falar os pontos que podem ser melhorados. E é isso, pessoal. Contem com a gente. Sugestões, né, de melhoria, com a finalidade sempre de uma boa condução dos investimentos e de um crescimento sustentável ao longo da vida. Chegamos ao final de mais um episódio do Bola no Cofre. Gostaria muito de agradecer a parceria, Bruna, de hoje, a todos os nossos ouvintes que, por favor, entrem em contato com a gente, caso tenha alguma dúvida. Prestigie o nosso canal. Obrigada ao apoio da Tauari e da XP Investimentos, que está aí junto com a gente. E é isso. Obrigada, Pri. Obrigada a você.